Amém? Por aqui Jair Barbosa, da Igreja em Santa Maria. Vou fazer aqui o resumo do nosso livro base para o nosso aperfeiçoamento, o livro Sala de Guerra, capítulo 2. Então nós vimos aí que no capítulo 1, o irmão Pedro trouxe além de outras coisas, trouxe um assunto muito importante, que ele fez uma analogia, né, falando da edificação da igreja. Dessa nova maneira de explicar a edificação da igreja, nos encorajando e nos estimulando a sair da forma, né? Sair da nossa velha maneira de ver as coisas, da nossa velha maneira de liderar as igrejas, né? Então ele fala muito do aspecto do concreto, da massa ali, do ferro, do cimento, da areia, do vergalhão. Ele mostra que esses materiais individuais, eles têm pouca força, eles não servem para nada. A areia não serve para nada, passa um vento, carrega, uma retroescavadeira leva ela para onde quiser. Um vergalhão, um ferro, um caminhão passa por cima, retorce todo esse ferro. O que é um cimento, um saco de cimento? Não é nada. A pouca umidade já o endurece, não serve para nada. Então mostra que a individualidade é contrária à edificação. Quando você pega esses materiais e junta eles e passa pelo processo, pega uma quantidade cheia de areia, uma quantidade cheia de cimento, mexe essa massa, reforça essa massa, processa, depois ali coloca numa forma, coloca o ferro, coloca ali a coluna, ela em forma de coluna, todo esse material processado, ele passa pelo processo de cura, né? Segundo o irmão Pedro, a cada 7 dias o concreto já está 60% curado, endurecido, e 27 dias ele está na casa dos 85%. Então, porque o próprio concreto ele tem um calor intenso, né? Esse calor intenso, e aí é preciso jogar água, né? Logo após que você mexe essa massa, para que a massa cura, para que enrijece cada vez mais. E aí, para qual a massa foi feita, ela suporta toneladas, ela suporta pressão. Mas nesse processo de fazer essa massa, se você mexe um pouco aquela coluna, ela já não serve mais, tem que fazer. Então, mostrando que a edificação ela é única. Primeiro, ela é progressiva, precisa de materiais ideais para a edificação, mas aí eles juntos, processados, ele suporta a carga. Falando um pouquinho do calor ali do concreto, ele aplicou dizendo que na edificação da igreja nós sofremos por pressão, tribulação, nós esquentamos, né? Somos atacados, podemos ser ultrajados pelo inimigo, mas a gente tem que suportar, porque a água do Espírito, a água da palavra nos refresca e nos fortalece. E que o irmão, ele individualmente, ele pode ter 5 talentos, 6 talentos, 10 talentos, mas ele individualmente, para Deus, não faz muita coisa, porque a edificação ela é totalmente contrária à individualidade. Então, o ser indivíduo, ele não pode fazer muita coisa. Agora sim, esse ser com uma qualidade, com uma característica, com uma virtude, juntado com outro irmão, com uma característica, com uma virtude, juntos eles formam a edificação da igreja e suportam ali grandes temperaturas, né? Grandes temperaturas, grandes aflições. Então, nos encoraja a estarmos em unanimidade, encoraja a estarmos juntos no processo de edificação da igreja. Também nos encoraja que na nossa obra nós não queremos ficar em evidência, porque a obra é do Senhor. E pegando essa analogia, né, do concreto processado, onde a areia ela passou por um processo juntamente com o cimento, onde o cimento e a areia passaram por um processo juntamente com o ferro, né? Onde o cimento, a areia e o ferro passaram pelo processo juntamente com a brita, se formaram a edificação, a estrutura. Então, que nós possamos pegar essa analogia e aplicar a nossa vida nessa maneira, né, de edificar a igreja. E então, no capítulo 2, basicamente, no capítulo 2 ele fala sobre Deus, de nós completarmos a alegria do Senhor, né? Completarmos a alegria do Senhor. O título é Que casa me edificarei vós? E eu queria ler aqui Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E o 3 fala: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E o 4 encerra dizendo: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
E aqui a ênfase do capítulo 2, o primeiro ponto é sobre a edificação da igreja, no sentido de que, edificando a igreja, nós, trabalhando em unanimidade, em coordenação, nós levamos a alegria do Senhor e aí a igreja se torna um lugar de descanso para Deus. É um lugar de descanso para Deus. Deus deve encontrar descanso na igreja. Eu quero enfatizar aqui que a individualidade ela é contrária à edificação. E na igreja não deve haver a individualidade. Tem que haver a coordenação e a unanimidade. E nesse versículo 2, quando fala assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, fala do aspecto da unanimidade, de termos comunhão e de que não haja barreiras entre nós. Lembrando que esse livro, essa comunhão, foi falada para líderes, para cooperadores, né? Ali, os líderes, de maneira geral, das igrejas. Então, para retirar toda a situação de barreira, toda a situação de trevas que tem entre os irmãos, que tem entre a liderança, e claro, isso se resolve com muita comunhão e muita oração e recebendo o frescor da água da palavra, da água do Espírito. Depois ele segue, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, né? O 3 ele fala, nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo aqui é divisão, é partido, vem de partidos, né? Não é à toa que o nosso Brasil aí tem mais de 30 partidos políticos, ou seja, é essa bagunça toda que nós vemos aí. Mas o partido, ele quer dividir, quer você formar grupos para dividir, isso é contrário também à edificação. O inimigo, ele quer que a gente se divide, ao passo que Deus quer que nós nos unamos. Então a unanimidade vem do Senhor e a divisão, ela vem do inimigo. E ela vem de uma disposição mental errada, de uma disposição de uma pessoa que não gosta muito da comunhão, de uma pessoa que despreza a comunhão, ou até de uma pessoa que é dura de alma, que é de dura serviço. E são atributos negativos que um líder não pode ter. Né? Então segue considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Claro, esse é o princípio. Tem uma Bíblia de estudo que fala que quando você... Esse é um princípio que Deus dá, que quando, independente do que você pensa, o que você aja, se você, como líder, considerar o outro superior a si mesmo, você entra no aspecto da humildade. A humildade, ela cabe em qualquer lugar, se você considerar o outro superior e melhor do que você. Assim, você não corre o risco de se exaltar e sempre estar disposto a servir, ser um servo que serve, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual é dos outros. Aqui nada mais é do que não se preocupe somente com as suas coisas. Um bom líder, ele deve se preocupar também com as coisas do Senhor, com as coisas da igreja. Então aquele líder que se preocupa apenas com as suas coisas, ele está fadado, claro, ao fracasso. Porque você resolve um problema hoje, surge 2 amanhã. Você resolve 2 amanhã, surge 3, 4 no outro dia. Então você vai estar envolto dos seus problemas, apenas resolvendo os seus problemas e cuidando apenas, vou usar a expressão aqui, né? Cuidando e olhando apenas para o teu umbigo. Isso também é contrário à edificação nos tempos atuais. Deus necessita de homens, de líderes, de varões firmes, fortes, que assumam o seu ofício, assumam o seu papel e que não se preocupam tão somente com as suas coisas, mas se preocupam também com as coisas do Senhor, sendo um mordomo que dispensa, né? Que ajuda e coopera e cuida de todos ali daquela casa, da grande casa que é a igreja. Eu queria ler aqui Atos capítulo 7, porque quando se fala de edificação, não pode ser igual nos tempos antigos, irmãos, onde nos tempos antigos se preocupavam muito com grandes templos, né? Grandes templos ali, templos banhados a ouro, em formato de ouro, mas se via que nesses templos só tinha uma aparência e monstruosidade, mas não tinha a presença de Deus. Né? Não tinha a presença de Deus. A edificação hoje ela é orgânica, ela é viva, ela é feita por pessoas, ela é feita pela areia, que sou eu, pela pedra, que é o irmão de Valparaíso, por exemplo, que o ferro, que é o irmão do Gama, o cimento, que é o irmão de Novo Gama, né? A brita zero, que é feito pelo irmão de Ocidental, e assim vai. Então, esses materiais que individualmente são frágeis, que qualquer coisa pode destruí-los, que não suporta tanta pressão, eles juntos trabalham para a edificação atual, a edificação orgânica. Aqui em Atos capítulo 7, versículo... Deixa eu ver aqui, versículo... Deixa eu ver se é isso mesmo, 7. Versículo 49 diz assim:
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Né? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Aí o 51 ele fala assim, homens de dura serviço, olha aqui, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então ele está falando aqui da questão de que casa vão edificar. Eu não quero uma casa, um templo bonito, um templo monstruoso, com torneiras banhado a ouros, com pinturas mosaicas, enfim. Eu não quero. Eu quero a edificação da igreja que sois vós, essa edificação é cada um de nós, né? Ele traz também, dentro desse contexto do capítulo 2, falando da edificação, que ele está falando de nós, que nós devemos, como líderes, sair da caixa, sair da forma. O que é hoje, então, sair da forma, né? Sair da forma, como sair da forma sem perder os nossos princípios, sem perder a nossa identidade. Simplesmente, o desfrute aqui que eu percebo, irmãos, dentro desse capítulo 2, são as ferramentas, nós, cada líder, praticar na medida da sua força. Necessariamente você não precisa praticar todas as ferramentas propostas de pregação do Evangelho que estão disponíveis, mas você deve aplicar na medida da sua força e pegar alguma ferramenta e aplicar aquela ferramenta com eficiência, com eficácia. Eficiência e eficácia é fazer rápido e bem feito, né? É fazer rápido e bem feito. Você pode fazer rápido e não fazer bem feito, então você foi eficiente, mas não foi eficaz. Então, por exemplo, aqui no capítulo 2 desse livro fala das ferramentas. O Posso Orar por Você, a comportagem dinâmica, né? São as duas principais que ele faz, que ele fala. Eu posso orar por você. Então, aplicar isso na igreja, né? Nós sabemos, por exemplo, em Santa Maria, isso ainda não é de todo unânime. Ainda poucos irmãos estão praticando o Posso Orar por Você. Então, nós como líderes, e a nossa missão é pegar esse encargo e levar adiante, que é o como sair da caixa. Como é que é sair da caixa sem perder os princípios e sem perder a identidade? Por exemplo, praticar o Posso Orar por Você. O final de semana, uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma saída quando você vai no mercado, enfim, você pode praticar no seu grupo familiar. A comportagem orgânica, a comportagem dinâmica também. Você pode ter os livros ali, apresentar a comportagem dinâmica, separar um dia, um sábado, um domingo, 1 hora, meia hora, enfim. Também tem o CEAP, né? O CEAP tem o PAC aí, né, que é o Programa de Aceleração de Comportores, ou seja, são as ferramentas que estão disponíveis para nós, onde nós podemos aplicar na igreja. A questão é que nós, líderes, não podemos ficar aquém ou apáticos em relação a isso. Isso é sair da caixa. Né? Isso é sair da caixa aqui, segundo o capítulo 2 desse livro, a Sala de Guerra. Concluindo, aqui ele fala da Era dos 7 Espíritos, dizendo que há esperança para nós. Se você perceber aqui na leitura de Atos, capítulo 7, versículo 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. É uma advertência, então, nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Nós estamos na era dos 7 Espíritos e há esperança para nós. Então aqui no final fala assim, vamos aprender a trabalhar mais com os irmãos, em unanimidade, tendo um relacionamento saudável com todos. Assim, vamos dar ao Senhor um ambiente de descanso, alegria e paz, para que Ele volte e conclua esta era. Que nós, aí ele fala aqui, né, que era uma reunião de cooperadores, que nós cooperadores, mas vou transferir para líderes, que nós, líderes das igrejas, da obra do Senhor, possamos perceber a urgência e a seriedade da importância da edificação da igreja para apressar a volta do Senhor. Concluo dizendo que sair da caixa, preservando os princípios e a nossa identidade, é aplicarmos a todas as ferramentas a nós propostas, né, na igreja. Eu não vou retirar todas, mas aplicar aquela ferramenta na medida da força de cada igreja e aplicar com eficiência e eficácia. Assim, estaremos cooperando com o Senhor e estaremos trazendo alegria e descanso para o Senhor na igreja. Louvado seja o Senhor, um grande abraço para os irmãos, para todos que fazem o aperfeiçoamento de líderes da micro-região. Amém.